Gente, hoje eu quero trazer aqui para vocês um tema que tem sido a preocupação de 10 em cada 10 pacientes que eu atendo diariamente nas terapias. E que também tem me sido trazido por várias pessoas próximas no meu dia a dia que chegam até mim para desabafar e conversar sobre esse tipo de preocupação. E isso diz respeito aos ataques energéticos e espirituais que nós estamos sofrendo no nosso dia a dia. E como que se dão esses ataques? Eles se dão das diversas formas possíveis, através de conflitos familiares, conflitos de relacionamento, problemas no trabalho, problemas entre amigos, conflitos no trânsito, com vizinhos, coisas que nós assistimos no jornal, na internet, enfim, são inúmeras as formas que o lado contrário à luz encontra de nos atingir, de fazer com que o nosso padrão vibratório caia através do medo, da baixa autoestima, da sensação de abandono, através da raiva, das brigas, das mágoas, enfim, de todos os sentimentos negativos, as crenças limitantes que nós trazemos dentro de nós mesmos. E por que esses ataques estão tão intensos na atualidade? Porque nós estamos numa fase intensa de separação do joio e do trigo, né? Nós estamos numa fase final de transição planetária, em que as forças, digamos, contrárias à luz, contrárias à libertação dos seres humanos, estão tentando de todas as formas possíveis nos atingir para fazer com que o nosso padrão vibratório caia. E, com isso, a gente não seja elegível para as forças da luz. E principalmente os trabalhadores da luz, ou seja, aquelas pessoas que servem à luz das mais diversas formas possíveis, e também aquelas pessoas que estão iniciando o seu processo de despertar espiritual e autocura, essas pessoas estão sendo profundamente atingidas diariamente. E o que eu posso dizer sobre isso para vocês é que esses ataques não irão reduzir. Muito pelo contrário. A tendência é que eles aumentem cada vez mais. E por que que essas pessoas são ainda mais atingidas? Bom, os trabalhadores da luz, porque eles estão servindo a luz e estão ajudando muitas outras pessoas a despertarem e se curarem. Ou seja, os trabalhadores da luz estão auxiliando a colheita do lado da luz. Então, eles acabam se tornando um obstáculo para as forças contrárias, tá? E as pessoas que estão iniciando a sua jornada de despertar e autocura, elas também estão sendo profundamente atacadas. Por quê? Porque elas ainda estão mais vulneráveis do ponto de vista emocional, espiritual e energético. Então, elas já estão, caminhando para um lado de energias mais positivas, porém elas ainda não se fortaleceram muito internamente. E com isso elas acabam sendo alvo muito mais fácil para as forças contrárias tirarem elas desse caminho de evolução e despertar. E é o que acontece com muitas dessas pessoas que iniciam o seu processo de despertar. No momento em que elas se deparam com as primeiras dificuldades, com os primeiros ataques que elas sofrem, elas acabam desistindo desse processo e voltando ao seu padrão de vida anterior, que é um padrão geralmente preso à matriz, Um padrão de vida muitas vezes mais conflituoso, em que elas não conseguem enxergar a realidade última da vida. E com isso, diante dos desafios que encontram, acabam sucumbindo e deixando de lado esse seu processo de evolução e despertar espiritual, tá? Então, como eu disse, todas essas pessoas que estão do lado da luz ou que estão iniciando esse processo,
realmente elas estão sendo atacadas de todas as formas possíveis. E esses ataques, eles ocorrem geralmente no nosso ponto fraco. Seja porque a pessoa tem uma baixa autoestima, seja porque a pessoa tem uma vaidade muito grande, tem um ego ainda muito grande, ou porque essa pessoa se sente abandonada, se sente sozinha, tá? Ou ela não está em paz com o seu físico, ou de repente essa pessoa ela não consegue lidar com as adversidades, com as dificuldades do mundo. Enfim, cada um tem o seu ponto fraco. E é justamente neste ponto fraco que as forças contrárias estão encontrando para nos atingirmos. Porque eles nos conhecem muito bem. Eles passaram séculos nos analisando. E com isso, eles têm em mãos esse tipo de conhecimento para nos atingir, tá? Bom, Maria Angélica, já que esses ataques não irão reduzir, o que eu posso fazer para não sofrer tanto, tá? Porque um pouco, gente, todos nós vamos acabar sofrendo. Por mais fortes que nós sejamos, em algum momento nós vamos sofrer um pouco com a consequência desses ataques. Então, o meu conselho é que, ao invés de você esperar que esses ataques diminuam, ao invés de você ficar se colocando como vítima do mundo, é que você eleve os seus padrões para que você saia dessa faixa vibratória que te torna um alvo muito mais fácil para esses ataques de todas as formas possíveis. E quando você sentir que esses ataques ocorreram, ou seja, sua família lhe trouxe um conflito, no seu trabalho ocorreu um conflito para lhe tirar do sério, né, para baixar sua vibração, uma pessoa te fechou no trânsito e começou a discutir com você, seja o seu vizinho, seja um problema de saúde, enfim, quaisquer problemas que forem, procure não sintonizar com aquela situação. Procure observar os fatos de forma mais imparcial, sem se deixar envolver profundamente naquelas emoções negativas, naqueles sentimentos e pensamentos que nos colocam para baixo. E nós podemos lançar mão de ferramentas para nos auxiliar nesse processo, através de orações, né? Não precisa ser orações decoradas, mas sim uma oração sincera, feita a partir do coração, a partir da alma, com um desejo real de sermos auxiliados pelas forças da luz. Nós podemos e devemos pedir, literalmente pedir, por proteção espiritual, porque dessa forma nós nos tornamos muito mais fortes quando nós temos uma equipe de seres da luz ao nosso lado para nos protegermos. Isso não significa que nós temos medo, mas significa sim que nós temos consciência de que juntos nós somos muito mais fortes do que se nós estivermos sozinhos, tá? Nós podemos usar também músicas que elevam o padrão vibratório, sejam músicas alegres ou músicas clássicas, eruditas, que têm um alto nível de frequência energética. Nós podemos também lançar mão de mantras, de rituais energéticos, como por exemplo, banhos de ervas, que eu ensino tanto para vocês aqui no canal. Podemos fazer defumação com ervas na nossa casa. Podemos e devemos ter mais contato com a natureza. Por quê? Porque a frequência energética da natureza, aqui no nosso planeta Terra, é uma das frequências mais elevadas que nós temos. É uma frequência muito curativa e muito depurativa. Então, se nós mantivermos um contato frequente com a natureza, nós conseguimos transmutar os nossos padrões vibratórios, elevando a nossa energia, a nossa frequência, e nós saímos daquela faixa em que nós somos muito mais suscetíveis aos ataques. Outra coisa que eu gosto bastante, de quando eu me sinto mal, quando eu vejo que o meu padrão vibratório está mais baixo, eu gosto muito de um bom banho. E quando eu estou no banho,
eu visualizo que aquela água, ela vai lavando o meu corpo, a minha alma, e saindo toda a carga negativa que ali se encontra. Então vocês podem fazer visualizações durante o banho, vocês podem recitar mantras, tá? Façam os banhos de ervas, que eu ensino bastante, e que ajudam a remover miasmas, formas pensamentos, energias negativas, né? Então, a natureza, ela está sempre nos auxiliando, seja através das ervas, do contato direto com as árvores, com a terra, né? Banhos de mar, banhos de cachoeira em rios mais limpos, também tem um efeito muito positivo para elevar nossa faixa vibratória. Então, especialmente para aquelas pessoas que vivem em centros urbanos, né? Esses ataques estão ainda mais pesados. Por quê? Porque o inconsciente coletivo, ou seja, as formas pensamento resultantes daquele tanto de gente pensando negativamente todos os dias, está extremamente denso. E por mais que a gente se proteja, invariavelmente aquilo acaba, de alguma forma, nos afetando, tá? Então, busque mais contato com a natureza, procure evitar lugares de baixa vibração, com muitas pessoas reunidas, porque quanto mais pessoas, mais expostos nós estamos a esse inconsciente coletivo negativo, tá? E quando você sentir que a sua frequência está baixando, ou seja, você está se sentindo exaurido, você está se sentindo triste, você está se sentindo com raiva, abandonado, escolha por conta própria não sintonizar com aquilo, não se identificar com esses padrões de sentimentos. Então, se veio aquele sentimento de que eu estou abandonada, eu posso dizer para mim mesma, olha, você não está abandonada, você está repleta de seres de luz ao seu lado, você é amada, você é protegida, você está segura, tá? Se você sentiu raiva de alguém que porventura brigou com você, você pode escolher não sintonizar com aquela raiva e deixar aquele sentimento ir, sem ficar remoendo e alimentando aquele sentimento a todo instante, buscando revanche, buscando vingança, ou, de repente, ficando indignado e não aceitando os fatos. Porque a nossa não aceitação não muda a realidade e só faz com que a nossa frequência baixe ainda mais. Se as pessoas ao seu lado não conseguem enxergar a vida, os valores reais da vida, não têm padrões vibratórios mais elevados, não tente mudá-las à força. Cada um tem o seu momento. Então, se você puder escolher, evite conviver com as pessoas que baixam a sua energia. Mas se for inevitável, como por exemplo um chefe, um colega que divide o trabalho com você diariamente, faça orações diariamente na hora que você estiver indo ao trabalho. Quando você ver que aquela pessoa está se aproximando de você, você pode se visualizar dentro de uma pirâmide ou um cilindro de luz dourada, tá? E não entre na sintonia daquela pessoa que muitas vezes, até de forma inconsciente, ela está sendo usada como ferramenta para baixar o seu padrão energético. Então, deixe que as pessoas sejam como elas são, mas você tem o direito e o poder de escolher como que você quer estar. Então, gente, se você é uma pessoa que está servindo a luz, se você é uma pessoa que está em seu processo de despertar e evolução e libertação espiritual, tenha consciência de que esses ataques não irão parar, tá? Mas eleve a sua vibração, eleve a sua proteção, para que assim você se torne mais forte, você consiga sair, né, da faixa de muitos desses ataques. E lá na frente, você vai ver que tudo isso te tornou mais forte, te tornou mais sábio, e que nenhuma árvore que não dá frutos, ela não leva pedradas. Portanto, se você está sendo atacado, se você está levando pedradas, é porque você dá frutos, é porque você, de alguma forma, tem algum auxílio para a luz.
E isso faz de você uma pessoa que com certeza terá muito a acrescentar para a humanidade nesse processo tão importante pelo qual nós estamos passando. Espero que isso tenha feito sentido para vocês, espero que auxilie vocês a se fortalecerem, a se libertarem. E lá na frente vocês verão que tudo isso valeu muito a pena. Um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus e uma linda semana para todos.